Olá, amigos da Acessibilidade em Foco. Bom, algumas pessoas têm me perguntado sobre a edição de texto no Linux, tanto de texto corrido, texto plano, como texto com formatação ou até tabela. É acessível, não é acessível? Como é que funciona o LibreOffice? É que nem o Word ou não é? Será que é lento? Então, para ajudar um pouquinho o pessoal e desmistificar um pouco desses conceitos que o Linux é difícil, ou que o Linux é incompleto, ou que o Linux não é prático, eu resolvi gravar esse pequeno manual. Eu nem diria um manual, eu diria mais uma demonstração, né, sobre as ferramentas do Linux na parte de escritório. Eu já demonstrei anteriormente a navegação na internet, eu já demonstrei o uso do Firefox, a interface do sistema em outros áudios, né? E agora resolvi gravar sobre a suite de ferramentas de escritório, porque é um conteúdo que eu acho interessante de ser divulgado. Bom, primeiramente eu vou abrir o menu aqui no notebook, tá? Com Alt F1. Lembrando que eu estou usando o ambiente Mate. Para quem não sabe, o ambiente é uma interface gráfica. É algo parecido com o que nós tínhamos nos temas para o Windows. Tema clássico, tema Windows 7, tema Windows 10, etc. Só que aqui é muito mais profundo. Por quê? Porque uma interface, um ambiente que a gente chama, seja Mate, seja o GNOME, seja qual for, ele vai interferir em muita coisa na usabilidade do sistema. Um ambiente Mate, por exemplo, ele é muito diferente de um ambiente GNOME ou de um ambiente LXDE. O LXDE é nem acessível, não é, né? Então a gente nem pode usá-lo mesmo. Mas o núcleo do sistema é o mesmo. Por mais que ele mude a característica operacional, o núcleo do sistema continua sempre o mesmo. E falando em sistema, é importante sempre frisar o seguinte: Linux não é sistema operacional. A Linux é apenas uma plataforma e cada fabricante, ou melhor, cada empresa, cria o seu próprio sistema e põe o nome que quiser. Por exemplo, tem o Debian, tem o Ubuntu, tem o Fedora, tem o Slackware, que são às vezes para usuários mais avançados, às vezes para usuários mais leigos, às vezes para empresas, enfim. São vários públicos que são atendidos por este tipo de ferramenta. No caso do usuário doméstico, especialmente o usuário cego, eu recomendo o Ubuntu, e é o que eu estou usando aqui, Ubuntu com o leitor de tela Orca dentro de um ambiente Mate, tá? Eu estou aqui no Ubuntu 17.10, tem abril vai sair o Ubuntu 18.04, que é uma versão mais estável, né? Essas versões terminadas em 10, elas são sempre de testes, então elas estão sujeitas a pequenas alterações e a pequenos erros também. Já as versões de longa permanência, que são chamadas, né? Elas são liberadas em abril, tudo é gratuito, tá? Sempre gratuito, a gente não paga nada para obter o Ubuntu. Aliás, agora acabou aquele negócio de Ubuntu 32 bits e 64 bits, né? Agora todos os sistemas são 64 bits do Ubuntu padrão e do GNOME. Me parece que o Ubuntu, que é uma interface mais leve, ainda continua desenvolvendo uma versão para 32 bits por causa dos computadores antigos, né, que muitas vezes são equipados com esse sistema a fim de continuar funcionando. Mas para nós que temos computadores fabricados depois do ano de 2003, então lá se vão mais de 10 anos. Para nós, o processador tem capacidade de executar um programa 64 bits, então nós não precisamos mais se incomodar com isso. Não existe mais esse negócio, o meu sistema é 32, o meu é 64, não. No Linux, pelo menos, agora no Ubuntu, tudo é 64 a partir da versão 2018,
é o que a comunidade está afirmando para nós agora, né? E a gente espera para ver como é que vai ser. Enquanto isso, eu vou demonstrar aqui no Ubuntu 17.10 mesmo, que eu acredito que as ferramentas não mudam tanto, tá? Sobre voz, eu estou com a voz Foxin, que é o mesmo IBM, o Eloquence, tá? No Linux ela é paga, ela não é gratuita, mas é um valor bastante baixo, então eu acredito que para quem tem interesse é um investimento legal, né? É um investimento legal. Para quem não quer comprá-la, para quem não quer usá-la ou de repente não gosta do timbre da voz, nós temos duas opções tradicionais já há muitos anos, que são, né, as duas que nós já conhecemos. O Speak, a mesma voz do NVDA, e a Liane do projeto do Osvox. O Orca pode rodar tanto com a Liane quanto com o Speak. Não existe esse negócio de SAP 3, 4, 5, ou Microsoft Speech Plataforma. Então isso não existe aqui no Linux. Aqui as vozes são gerenciadas por um mecanismo que a gente chama de Speak Dispatcher, ou alguma coisa nesse sentido. A minha pronúncia em inglês às vezes pode ser bastante prejudicada, mas a questão é que as vozes aqui elas funcionam de uma maneira mais fechada, nós não temos tanta liberdade assim. Eu acredito que em outro áudio eu já devo ter demonstrado, né, como é que funciona isso. Depois dessa introdução tão comprida, talvez vocês até estejam cansados de ouvir, vamos trabalhar um pouquinho. Aplicativos menu. Aqui eu apertei Alt F1 para abrir o menu aplicativos, lembrando isso no Mate. Em outros ambientes os atalhos certamente vão variar, tá? Eu não uso o sistema nessa velocidade também, tá? Eu só reduzi a velocidade para poder falar com vocês aqui, vocês entenderem bem, tá? Mas em geral a velocidade dele aumenta assim, tá? Essa é a velocidade que eu uso. Agora vamos lá, abrir o menu aplicativos. Painel superior quadro. Aplicativos menu. Acessórios menu. Educativo menu. Escritório menu. Acessibilidade menu. Olha que interessante aqui, comentando com vocês rapidamente. Dentro do menu principal nós temos essa opção acessibilidade, assim como no Android nós temos também. E o que tem aqui dentro da acessibilidade? Bem rapidamente eu vou demonstrar para vocês, só para vocês verem como o pessoal do Mate se importa com a inclusão, né? Do Gnome também, mas o Gnome é um pouquinho mais complicado, tá? Até porque o Gnome 2, que foi descontinuado, uma versão antiga, foi o que os caras usaram para fazer o Mate ambiente agora. E Mate também, para quem é do sul, é por causa da erva mate, tanto que o símbolo desse sistema é uma cuia de chimarrão e, salvo engano, a ortografia dela é mate mesmo, M-A-T-E. A gente fala com esse T meio puxadinho, né, mate, mas é mate mesmo. E vamos ver aqui a acessibilidade então. Onboard, que é um teclado na tela, para o cara que às vezes não tem uma mão, às vezes tem problema de coordenação motora, então ele consegue com o mouse apertar aqui na tela e escrever. Screen Magnifier, que é uma lente de aumento para quem tem baixa visão. Bom, óbvio para quem tem baixa visão, né? Para quem é cego que não ia ser. Aqui para baixo nós temos leitor de tela, que é o Orca, né? O nosso leitor de tela padrão, e algumas outras opções que é para as pessoas que não conseguem ter uma boa coordenação motora, mais ou menos como as teclas de aderência do Windows. São essas as opções de acessibilidade que a gente tem aqui. Andando mais um pouquinho para cá. Acessibilidade menu. Acessórios menu. Aqui eu estou indo com a seta para baixo, tá? E quando eu quero abrir um item eu vou com a setinha para a direita, assim como nós fazemos no Windows. Nada de muito espetacular, ou de muito especial, ou de muito difícil, não. É só os atalhos que nós já conhecemos. Seta para cima e baixo, direita e esquerda, Enter, Tab, etc. Educativo menu. Escritório menu. Dicionário Mate. Aqui eu abri o escritório, tá? Vamos ver o que tem aqui no escritório. Dicionário Mate, LibreOffice. LibreOffice,
Calc. né, Office Calc, que é equivalente ao Excel. Interessante contar aqui, ó. LibreOffice. Se eu clicar só em LibreOffice, ele vai perguntar qual programa eu quero abrir. Se o Calc, se o Reader, se o Draw e assim por diante. Vamos ver o que tem aqui. LibreOffice Calc. LibreOffice Draw. Esse Draw aqui, ele é um pouquinho equivalente ao PowerPoint, né? Ele é mais para trabalhar com imagens, com slides, com conteúdos gráficos. Agora, se é acessível, eu sinceramente não sei. Eu acredito que deve ser. Eu não sei se ele seria acessível para criar slides ou não. LibreOffice Impress. Impress, LibreOffice Magic. LibreOffice Magic, que eu não sei o que ele faz, mas deve ser alguma coisa a ver com o ambiente, né? LibreOffice Reader. O Writer, que ele é equivalente ao Word, e vocês vão ver que ele é bem próximo do Word mesmo, não é muito diferente. Visualizador de documentos Acrio. A Trio, que é para visualizar PDF e outros formatos. Dicionário E Magic. aqui volta para cima, que é o dicionário Mate. Primeiro, pessoal, eu quero demonstrar para vocês o programa de planilhas, que é o Calc, porque é o que o pessoal tem mais dificuldade, até porque no Windows o Excel às vezes é meio chatinho com leitor de tela. É acessível, é claro que ele é acessível, mas às vezes os comandos e atalhos acabam por nos confundir. Então eu vou abrir o Caja, que é o equivalente do Explorer, tá? Aqui no Linux é interessante, se você sabe o nome de um programa que você quiser, você dá Alt F2 aqui Executar aplicativo. e pode escrever o nome do aplicativo que você quer, no caso Caja, A. e ele vai No abrir. quadro. Visão e ícone painel sobreposto. Carta apostila.txt downloads pasta. Dropbox pasta. Eu estou só andando com a setinha para baixo. Data de início das aulas 2018.1.Audis planilha ODS. Aqui eu achei um arquivo de planilha, que eles me mandaram da faculdade lá sobre o início das aulas 2018. Eu vou abrir aqui, vamos abrir lá. LibreOffice Calc. Então aqui eu já estou no arquivo. Nós temos células, em que sentido? Na horizontal, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Agora eu estou caminhando com a setinha para a direita. Ó. Código A1. Disciplina B1. Professor A, C1. Data de início D1. Em branco E1. Código A. Vamos para baixo aqui. Ó. Anterior 332. Tópicos especiais em metodologia IB3. Análise sobre opinião, seminários integrados e tópicos especiais em metodologia segunda BC. Anterior HC 317. Política brasileira B7. Então aqui eu consigo ver disciplinas indo com a setinha para a direita. Prof. Emerson Service C7. Eu posso ver o nome do professor, assim como a gente vê num calendário Braille. Para quem está acostumado com esse calendário Braille, o princípio é o mesmo, tá? Só que ele é virtualizado aqui. Menu, dou com aplicações aqui em cima, olha o que tem. Menu. Cortar. Copiar. Colar. Colar especial. Colar somente menu. Limpar formatação direta. Formatar células. Inserir. Excluir. Limpar conteúdo. Inserir anotação. Lista de seleção. Cortar. Copiar. Colar. Colar especial. Então aqui voltou lá para cima. Todas as opções às vezes tem submenu, ó. Colar somente menu. Texto. Número. Fórmula. Texto. O que mais que nós temos? Data. No Word ou no Excel, nós temos um menu lá em cima que nós acessamos com a tecla Alt, né? Inclusive, depois do pacote Office 2007, esse menu ficou numa tecnologia chamada Ribbon e ficou um pouquinho inacessível para nós. Eu não diria inacessível, porque teoricamente dá para acessar lá, mas ficou um pouquinho chato. O Linux não reproduziu essa mudança
E aqui nós continuamos com os menus na forma antiga. Eu vou dar um F10, tá? Porque aqui não é Alt, é F10. Olá. Arquivo menu. Editar menu. Arquivo menu. Ajuda menu. Janela menu. Ferramentas menu. Dados menu. Planilha menu. Vamos planilha aqui para baixo, olha o que tem. Inserir células, inserir linhas menu, inserir colunas menu, inserir quebra de página menu, quebra de linha, quebra de coluna, excluir células, excluir linhas, excluir colunas. Nesse menu superior, faça tudo quanto se precisa fazer. Tem aqui o menu arquivo que a gente vai salvar, abrir, exportar para o formato do Excel. Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, eu faço no Linux, mas daí no Windows não abre. De fato, se você pegar o formato de arquivo padrão do Linux, não abre. Mas aqui você pode salvar em qualquer formato que quiser. Você pode salvar ele no formato Excel, pode salvar em PDF, pode salvar em Doc, pode salvar em qualquer formato suportado pelo pacote Office, além dos formatos livres suportados pelo próprio LibreOffice, né? Ou formatos sem formatação, como o TXT, por exemplo. Eu uso muito o TXT para anotações pequenas, não para planilhas, porque aqui no caso, uma planilha de aulas, eu considero mais prático tê-la no formato de planilha mesmo. Eu não gosto de ter um TXT corrido. Mas para outros conteúdos, quando o TXT se mostra mais eficaz, eu posso converter, sem problema nenhum. E com questão de texto, como é que é a questão de texto? A questão de texto, ela é bastante simples. Nós temos, em geral, 2 editores de texto. É claro que tem muitos mais. Só que instalados, por padrão, nós temos 2. É o LibreOffice e o Pluma. Às vezes, dependendo da versão do Linux, eles podem mudar um pouquinho de nome. Tá? O Pluma, por exemplo, eu já vi ser chamado de Gedit, ou Gedit, sei lá, no GNOME e até no antigo Unity, né, quando tinha o Ubuntu padrão era Unity. E você vai descobrindo com o tempo, mas em geral eles não mudam. Eu vou mostrar o Pluma bem rapidamente, porque ele se assemelha muito ao bloco de notas, mas tem algumas coisinhas a mais, conforme eu vou mostrar, tá? Alt F2 aqui. Eu nem vou me importar. Desmarcado. Tá, executa. Eu nem vou me importar de fechar a planilha lá atrás, porque o Linux não trava. Você pode ter várias janelas abertas, ele não trava. Então aqui eu estou no Pluma. Documento não salvo Pluma. Eu posso escrever normal. Em branco. Estando uma escrita no editor do Linux. Em branco. Fazendo uma demonstração para a acessibilidade em foco. E assim por diante. Aqui em cima nós temos os menus também, arquivo, editar, inserir, formatar. E tem uma coisa que eu acho muito legal. O Pluma tem um negócio que eu acho fantástico. Tá? Primeiro, verificação ortográfica em tempo real ou de todo o texto. Na verificação ortográfica, que ativa e se desativa com F7 ou Shift F7, a gente pode verificar ou palavra por palavra, conforme você vai escrevendo, ou todo o texto. Ele também vai fornecer sugestões e inclusive permitir que a gente adicione uma palavra que ele diga que está errado, a gente tem, mas diz que não está errado. Então nós podemos adicioná-lo ao dicionário e ele pode ser personalizado. Tá? Reconhece nomes próprios, siglas, partidos políticos, nomes estrangeiros. É um verificador bastante bom, porque é o mesmo do Mozilla. É o mesmo do Thunderbird, é o mesmo do Mozilla Firefox. Ele está no Pluma aqui também, inclusive está no LibreOffice. Ou Libre, ou Library, sei lá. Inclusive é o mesmo, sempre no Linux é um verificador ortográfico. Se eu não me engano é Stel, Skel, ou qualquer coisa assim o nome. Agora não me lembro de cabeça. Mas enfim. Outra possibilidade, que aqui eu não vou conseguir demonstrar para vocês por causa desse sintetizador que não suporta, é a possibilidade de se escrever em UTF-8. Ou seja, se eu quero fazer um J circunflexo, um H circunflexo, um U com bráquia, eu estou falando com quem está estudando Esperanto, por exemplo, que usa isso.
Ou mesmo, vai saber, um cego pode querer estudar grego, pode querer estudar aramaico, pode estudar árabe. Então aqui você pode usar esses caracteres acentuados. No Windows não consegue, né? No Windows eu, escrevendo em Esperanto, por exemplo, nunca consegui usar os caracteres com acento. E aqui dá para usar sem problema e não demanda nenhuma configuração especial, porque ele já se salva em UTF-8. Quando eu abro um texto do Windows aqui, um TXT do Windows, ele abre normal também, não tem nenhum problema de acentuação. Tanto os textos que eu escrevo e mando para alguém do Windows, quanto os textos que vêm do Windows aqui para nós. O programa, ele adequa a codificação automaticamente. Não tem nenhum problema, geralmente. Quando tem, a gente consegue resolver mexendo na codificação, porque você pode escolher aqui qual codificação você quer salvar. Até a codificação do MS-DOS dá para salvar se for preciso. A gente escolhe aqui, né? E o sintetizador que trabalha com essas letras diacríticas que eu falei, que é o J circunflexo, o H circunflexo, o S circunflexo, é o Speak, tá? O Speak aqui ele suporta isso, né? No Windows também ele suporta se tiver escrito, mas no Windows eu não saberia escrever propriamente dito. O IBM e a Liane, ou o Voxin e a Liane, não suportam, embora não seja uma opção que as pessoas usem com tanta frequência assim. Vamos passear bem rapidamente nos menus superiores do Pluma. F10. Arquivo menu. Ajuda menu. Documentos menu. Ferramentas menu. Verificar ortografia. Verificar ortografia automaticamente. Item de menu de seleção não selecionada. Definir idioma. Estatísticas do documento. Verificar ortografia. Documentos menu. Fechar todo Shift mais CTRL mais W. Asterisco documento não salvo. Salvar todo Shift. Fechar todo. Verificar o ver menu. Barra de status item de menu de seleção selecionada. Painel lateral item de menu de seleção não selecionada F9. Tela cheia e modo de destaque menu. Aqui é mais para quem enxerga, né? Editar menu. Arquivo menu. Sair CT. Fechar 5. 4. Aqui esse 5, 4 que ele está falando, 3, 2, 1, são os 5 mais recentes arquivos abertos. Então, se eu quiser, eu posso deixar 5 arquivos ali favoritados, bonitinho, que eu posso abrir eles mais rapidamente quando eu ativo o Pluma. É uma opção bem legal, mas eu não uso bastante não. Imprimir, visualizar impressão, Shift mais CTR. Ó, visualizar impressão. Aqui lembra que nós estamos num editor de texto sem formatação, tá? É o Pluma, não é o LibreOffice ainda. E sendo um editor de texto sem formatação, equivalente ao bloco de notas, a gente vê que tem várias opções que o bloco de notas às vezes não oferece de forma nativa, né? Eu acho que para Windows tem o Notepad+, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que o WordPad também, eu acho que dá. Mas aqui a gente tem no Pluma toda essa facilidade. Salvar, como, editar menu. Novo, salvar, salvar, como. Eu vou aqui no salvar como, só para vocês perceberem quantos formatos diferentes são aceitos. Salvar, como, codificação de caracteres. Ó, aqui se seleciona a codificação. Ocidental, localidade atual, ocidental. Codificações de caracteres. Arábico, arábico, armênio, arci, Unicode, codificação. São várias opções, eu não vou ver todas. Unicode, descrição, Lucas, botão de alternância pressionado. Aqui a pasta, onde a gente quer salvar, o nome do arquivo também. Subir caminho, lista com 4 e 9. Salvar, cancelar todos os arquivos. Caixa de... E aqui os formatos, ó. Todos os arquivos de texto. Vatius Classic. No formato do Mac. Windows. Para Windows. Linux. Unix, Linux. E assim por diante, tá? São esses formatos que a gente pode salvar. Vamos fechar aqui bonitinho. Asterisco. Pergunta alerta. Salvar as alterações para o documento. Documento. Cancelar botão de fechar sem salvar.
datas início. Nas datas aqui vamos fechar também. E porque agora eu quero mostrar para vocês a parte mais esperada que o pessoal tem perguntado, que é sobre o LibreOffice Writer para edição de textos com formatação. Então vem fatalmente a pergunta: é possível fazer um trabalho de qualidade, um trabalho profissional com esse editor de texto tanto quanto no Word? Sim, é possível. É fácil, é difícil? Eu diria que é equivalente. É uma coisa bastante prática utilizar o LibreOffice dentro do Linux, o LibreOffice Writer, para conseguir fazer trabalhos de escola, por exemplo, ou mesmo de faculdade. Você pode fazer um trabalho bonitinho nas normas da BNT, sim, pode colocar figuras, sim, pode fazer formatação, pode colocar tabelas, sumários, cabeçalhos, links, descrições, enfim, todas as opções que o Word oferece. Aqui no LibreOffice Writer nós também temos. A interface ela é bastante simples, mas não é simplória. Ela é simples, mas não é feia, não é incompleta. E a acessibilidade eu considero bastante boa. Eu vou tentar demonstrar para vocês. É óbvio, nós não vamos conseguir ver todas as opções do programa, até porque o áudio ficaria imenso, maior do que já está, né? Mas eu vou mostrar para vocês, e eu mesmo já fiz trabalhos da faculdade com esse programa, né? Eu mesmo já fiz bons trabalhos, tanto com impressão boa, porque se imprime, fica legal, quanto para você mandar de repente para alguém que usa o Windows. Só que nesse caso, vai lá no salvar como documento do texto Word Docs, claro, né? Daí não vai salvar no formato aberto do LibreOffice, né? Eu salvo em formato aberto quando é só para imprimir, quando não precisa levar o arquivo digital para ninguém. Então, como eu aqui consigo abrir os arquivos de formato aberto, né? Eu salvo quando eu preciso. Mas se eu for mandar para um professor por e-mail que eu sei que não usa o Linux, que eu sei que usa o Windows, eu vou salvar no formato Docs, que é o formato fechado do Word, ou mesmo Doc, que é o formato do Word mais antigo, e vai funcionar da mesma maneira. Pode salvar até em PDF, se quiser, e RTF. Inclusive em TXT também, para quem gosta do TXT, né? Só que o TXT, daí é óbvio, não vai preservar nenhuma formatação. Vamos deixar de conversa e vamos abrir aqui o programa, que vocês já devem estar ansiosos e impacientes, não? Gráficos, escritório menu, LibreOffice, LibreOffice Draw, LibreOffice Impress, LibreOffice Image, LibreOffice Reader. Título 1, LibreOffice Reader. Eu vou escrever um pequeno texto para nós testarmos. Em branco. Acessibilidade em foco. Em branco. Pequeno texto de teste. Aqui eu vou mostrar para vocês selecionando um textinho com os mesmos comandos que nós conhecemos. Então vamos lá, rapidinho. Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl baixo, seleciona para baixo. Ctrl cima, seleciona para cima. Shift direita, Shift esquerda, seleciona para direita e esquerda dentro da mesma linha. Ctrl Shift baixo, Ctrl Shift cima, seleciona para baixo e para cima, obedecendo aos caracteres e às colunas, tá? Eu vou selecionar essa linha aqui então. Pequeno texto de teste. Selecionado. Vamos abrir aqui com aplicações, vamos ver o que dá para fazer. Vejam quão completo é. Menu. Cortar. Copiar. Colar. Óbvio. Colar especial menu. Texto não formatado. Mais opções. Caractere. Caractere. O que diz aqui no caractere? Vamos ver. Caractere quadro. Caractere diálogo. Fonte aba de página. Aqui nós podemos Família mexer com a painel. fonte, né? Estilo painel. Estilo, tamanho, idioma, Ajuda botão. ajuda. E lembrando, aqui também nós podemos usar as letras diacríticas do Esperanto, por exemplo. O J circunflexo, o S circunflexo, H circunflexo, U breve e assim por diante. Definir botão. Fonte.
Efeitos da fonte aba de página. Essas abas de página são trocadas com as setas direita e esquerda, tal qual no Windows fazemos. Posição aba de página. Posição painel. Normal selecionado botão de opção. Subscrito selecionado botão de opção. Sobrescrito normal 0 graus selecionado. Dimensionar largura. Aqui nós podemos mexer na largura, na altura, na centralização, serve para fazer títulos, tá? E outros aspectos visuais. Hiperlink aba de página. Hiperlink, nós podemos definir um link para um artigo na internet ou mesmo para outra parte do texto. Realce aba de página. Realce serve para configurar cores, negritos, itálicos, sublinhados, etc. Bordas aba de página. Bordas configuram-se as margens da linha. Fonte aba de... E aqui voltamos para a fonte de novo. Vamos ver o que mais tem no menu. São tantas opções. Parágrafo. No parágrafo nós podemos paragrafar, centralizar, também justificar. Tá? Marcadores e numerações. Marcadores. Esses marcadores são parecidos com aqueles bullets que o pessoal usa no Word, né? Então são aqui no Linux nós fazemos assim. Aqui no LibreOffice são esses marcadores. Página. Página. Estilos menu. Estilos. O que diz aqui no estilos? Vamos ver. Limpar formatação direta. Editar estilo menu. Cortar estilos menu. Aqui nós chegamos ao final. Vamos ver o que tem nos menus superiores. Lembrando, aqui também não existe aquele menu ribbon inacessível. Todos os menus são acessíveis com o F10. Vamos ver? Arquivo menu. Editar menu. Exibir menu. Inserir menu. Quebra de página CTE. Aqui eu apertei em inserir sem querer. Formatar menu. Aham, menu formatar. Aqui é que nós vamos trabalhar com vários aspectos do texto, como criar índices, criar tabulações, modificar as cores, modificar o estilo visual, a fonte, os parágrafos, a numeração de página. Para quê? Para fazermos um documento bonito, para fazermos um documento que não pareça ter sido produzido de forma descuidada. Tá? Nós podemos, com acessibilidade, produzir documentos bem feitos, produzir documentos bem legíveis, esteticamente bastante satisfatórios, tá? E que não vão se diferenciar em absoluto daqueles produzidos pelas pessoas que enxergam, ou seja, daqueles produzidos por quem não usa leitor de tela. A inserção de imagens, às vezes, é algo com o qual nós temos que tomar certo cuidado por causa do dimensionamento. Às vezes nós não temos muita noção do tamanho que uma imagem ocupa numa página. Então, nessas horas, vale aquela dica, chama um olho amigo, chama aí alguém da tua confiança para ver se as imagens ficaram bem colocadinhas. Mas eu costumo colocar todas primeiro para depois, só depois pedir para alguém ver isso aqui para mim. Geralmente, como eu faço isso em casa, né, então eu peço para minha mãe verificar se visualmente está tudo ok. Geralmente está tudo ok, nunca deu problema, nunca eu fiz nenhuma salada muito grande, então é só por garantia mesmo. Vamos ver o que tem no formatar então. Texto menu. Formatar o texto, ó. Menu. Negrito item de menu de seleção não selecionada, itálico e sublinhado duplo e taxado item, sobrelinha item, sobrescrito e subscrito e sombra item de contorno item de menu, aumentar tamanho, diminuir tamanho, maiúsculas, minúsculas, alternar caixa shift mais F3, frase iniciando com maiúscula, palavras iniciando com maiúsculas, alternar caixa, menu. Outra coisa que o Linux faz também, eu acho que o NVDA também. Quando tem uma letra maiúscula no meio de uma palavra, ele considera como duas palavras diferentes. Tá? Quando tem um maiúsculo no meio, então ele lê como se tivesse um espaço ali. Tá? Espaçamento menu. O espaçamento. Alinhar menu. O alinhamento. Listas menu. Listas. Para que serve listas? Para você fazer o índice clicável.
Você faz um índice que na primeira página, um sumário, né? Que a pessoa pode clicar com o cursor ou com Enter e ir direto para aquela parte do texto. Estilos menu. Estilos. O que tem no estilo? Selecionado item de menu de opções Shift mais CD. Parágrafo. Padrão. Título não selecionado. Título. Você pode colocar aqui. Subtítulo. Subtítulo. Título 1 não selecionado. Primeiro título. Título 2. Título 3. Título 4. Corpo do texto não selecionado. Citações não selecionado. Citações. Você pode trocar as cores das citações. Notem que isso é bem acessível. Eu estou só navegando com as setas para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E é claro, aqui parece uma coisa demorada, porque nós estamos usando uma voz numa velocidade pequena, numa velocidade baixa. Mas quando criamos certa familiaridade com o editor de texto e podemos acessar todas essas funções através das suas teclas de atalho, ou mais ainda, quando podemos acessá-las através de um menu superior, sabendo onde cada uma se encontra, certamente temos muita facilidade para criar documentos tão complexos quanto forem necessários. Isso vale inclusive para trabalhos acadêmicos, como eu mencionei anteriormente, né? Eu já fiz muito trabalho aqui no LibreOffice com o Linux, né? Com o Orca como leitor de tela, e esses trabalhos não ficaram devendo em nada a qualidade de trabalho produzido por quem enxerga, né? E a gente faz isso com cuidado, faz isso com esmero, faz isso de forma que a formatação que eu faço aqui vai rodar no Windows também, vai imprimir também, vai rodar no Mac também, porque o LibreOffice permite isso para nós. Ele permite que a gente exporte para PDF, que a gente use no formato dele mesmo, que a gente use no formato Word, que a gente use em RTF, que se converta para TXT, mas TXT é mais para quem vai ler um documento, né? Porque a leitura em TXT é melhor. Então são opções que tornam completo esse editor. Vamos ver o que mais. Texto pré-formatado não selecionado. Texto pré-formatado. Caractere padrão não. Caractere padrão. ênfase não selecionado. ênfase. Item de menu de opções. Aqui eu posso dar um Enter e selecioná-lo. ênfase forte não selecionado. ênfase forte. Cotação não selecionado. Quotation, sei lá o que quer dizer isso. Texto fonte não selecionado. Texto fonte, Item de que é para a gente colocar os dados bibliográficos. lista de marcadores não selecionado. Lista numerada não selecionado. Lista em comandos não selecionado. Editar estilo. Atualizar estilo Shift mais CTRL mais F11. Notem que todas essas opções, se você deixar, ele fala o atalho. Então, de tanto que a gente usa algumas opções, os atalhos já ficam como que disponíveis para a gente usar e não precisar estar acessando esses menus. Novo estilo. Carregar estilos. Estilos e formatação F11. Aqui, novo estilo, carregar estilo, por quê? Porque ele permite que salvamos um estilo de um documento em outro documento. Então você pode formatar um documento e quando quiser usar aquela mesma formatação, se você tiver salvo, não precisa formatar tudo de novo. Pode importar e exportar as opções de formatação para o documento atual e isso nos poupa um bocado de trabalho. Menu. Tabela menu. Tabela. Olha que interessante, tabela. Inserir menu. Você insere aqui, ó, Selecionar menu. Excluir menu. exclui, Selecione. seleciona, Tamanho menu. tamanho, Converter menu. converte, Ferramenta. Tabela. Fórmula F2. põe uma fórmula matemática. Enfim, você tem várias opções que geram tabelas bastante boas. Principalmente se você levar em conta que preenchendo os dados, ele gera automaticamente esse conteúdo. E gera na parte onde você está no texto. Então, se quiser gerar no meio do texto, no início do texto, no fim do texto, tanto faz. Ferramentas menu. Temos o menu Ferramentas. Menu. Verificação ortográfica automática. Item de menu de seleção selecionadas. Idioma menu. Contagem de palavras. O que isso está aparecendo? Não está aparecendo o menu do Pluma, que nós estávamos vendo agora há pouco? É porque o código é o mesmo. O Linux aproveita. Algumas funções servem para vários programas, como é o caso
de todo programa de edição de texto tem essa verificação ortográfica. Se eu não me engano, até no Thunderbird tem. Embora eu não estou certo disso, porque eu não uso o Thunderbird aqui. Autocorreção menu. Autocorreção. Autotexto. CP. Numeração de capítulos. Numeração de linhas. Notas de rodapé. Notas de fim. Formulários menu. Navegador de formulários. Item de menu de seleção não selecionada. Menu. Banco de dados bibliográficos. Banco de dados bibliográficos. Aqui você pode inserir toda a bibliografia e ele gera para você um negócio bem próximo das normas da BNT. Então resta só você corrigir e vai ter um arquivo, vai ter um trabalho escolar, vai ter um trabalho acadêmico, vai ter uma apresentação nas normas da BNT de forma acessível, livre, gratuita, né? Bastando apenas formatar convenientemente. Assistente de mala direta. Mala direta. O que é mala direta? Você pode usar alguns comandos, como data, hora, nomes próprios, para eles serem substituídos no texto. Às vezes você quer escrever várias vezes o mesmo texto, mudando apenas algumas palavras, isso é possível através da mala direta. Atualizar menu. Macros menu. Macros, que são ações automáticas. Se você precisa fazer muitas vezes a mesma operação dentro do documento, você pode criar um macro que faz isso para você. Filtros XML. Filtros de XML, quando você copia e cola algo da internet que vem com a formatação, ou quando você pega um EPUB convertido, ou quando você pega um arquivo XML. Então, você pode aplicar alguns filtros para melhorar o aspecto. Gerenciador de extensões. Gerenciador de extensões. O que são extensões? Extensões são parecidos com add-ons do NVDA. São parecidos com os plugins do NVDA. Parecido com os plugins do SoundForge, para quem utiliza. Ou seja, são funções que não vêm por padrão, mas você pode habilitar baixando na internet. E o mais legal é que tem muita coisa, porque a comunidade está sempre trabalhando para trazer plugins, às vezes, que a gente precisa, e a gente nem sabia que precisava. Por exemplo, a separação. Quando você tem palavras que são separadas por hífen, numa linha, e depois na outra linha continuação, tem macro que muda isso para você, tem macro que junta tudo. Então, por a gente utilizar essas ferramentas e extensões também, acabamos poupando um pouquinho de tempo. Personalizar. Opções. Alt mais F12. Opções são as configurações, né? Até podia dar uma passadinha nas configurações, porque esse áudio está ficando muito longo. Ortografia e gramática. F7. Ortografia e gramática, porque ele detecta também erros gramaticais. Olha só que interessante. Isso o Word também faz. E é uma função que eu particularmente não uso, mas tem pessoas para quem vai ser interessante isso. Menu. Verificação. Janela menu. Janela. Tem nova janela, né? Fechar janela CP menu. Ajuda menu. Ajuda. E aqui estamos no menu Arquivos novamente. O que tem aqui no Arquivos? Vamos ver? Abrir arquivo remoto. Documentos recentes menu. Fechar. Assistentes menu. Modelos menu. Modelos. Salvar CTRL mais S. Salvar arquivo remoto. Salvar como. Eu já vou voltar no salvar como porque eu quero mostrar para vocês. Salvar uma cópia. Salvar tudo. Exportar. Exportar como PDF. Exportar como PDF. Interessante, né? Enviar menu. Enviar. Visualizar no navegador web. Menu. Visualizar lá no navegador. Visualizar na impressão. Imprimir. Configurar impressora. Assinaturas digitais. Propriedades. Sair do LibreOffice CTRL mais Q. Ctrl Q no caso sai, né? Bom, eu vou no salvar como para demonstrar para vocês os formatos nos quais são possíveis salvarmos arquivos pelo LibreOffice. Salvar tudo. Salvar como. Agora vamos ver todos os formatos nos quais ele permite que salvemos documentos. Documento de texto ODS parêntese aberto ponto ODT. Modelo de documento. O que é o ODF? ODF é um formato aberto. Tá? É um formato parecido com o Docs, com o Doc, com o PDF, mas ele é aberto. Modelo de documento de
Texto ODF parêntese aberto ponto hoje. Slash XML texto Unified Office Format parêntese aberto ponto hoje. XML do Microsoft Word 2007 a 2013 parêntese aberto ponto docs. Ponto docs, que é onde eu salvo, né? Eu salvo quando eu vou mandar para alguém, eu salvo em ponto docs e fica bonitinho. Microsoft Word 2003 XML parêntese aberto ponto XML. Microsoft Word 97 IBM 2003 parêntese aberto ponto doc. Pode salvar em ponto doc também. Modelo do Microsoft Word 97 IBM 2003 parêntese aberto ponto doc. Docblog parêntese aberto ponto XML. Documento HTML, Uniter, parêntese aberto ponto HTML. Fishtest, parêntese aberto ponto RTF. Até em RTF pode salvar. Texto, parêntese aberto ponto TXT. Claro, ponto TXT não podia faltar. Texto, escolha a codificação, parêntese aberto ponto TXT. Você pode escolher a codificação, que no caso são aquelas para Mac, para Linux, para Windows, UTF-8, Unicode, ISO, enfim, são as codificações disponíveis, e assim por diante. Bom, pessoal, com esse áudio, que eu nem esperava que ficasse tão longo, eu quis demonstrar sobre a viabilidade de utilizar os programas de escritório do Linux. Porque muitas vezes, quando falamos em Linux, o pessoal fica muito apreensivo, pensando: nossa, será que é acessível? Será que eu vou conseguir fazer os meus trabalhos? Será que eu vou conseguir editar os meus documentos? Será que os programas têm a mesma qualidade? Eu digo que tem. Tem a mesma qualidade ou às vezes qualidade até superior. E tudo quanto a gente faz com o Linux pode se fazer com o Windows e vice-versa. São dois sistemas bastante bons, bastante completos. Hoje, se eu uso o Linux é porque ele me atende melhor, porque eu prefiro utilizar mesmo, para não precisar estar me incomodando com ativadores e demais ferramentas necessárias para o sistema funcionar, né? Então aqui eu tenho o Linux instalado, legal, ele pode ser atualizado automaticamente, como ele é mesmo, sempre que tem uma atualização ele já baixa sozinho, às vezes eu nem fico sabendo. Então são vantagens que tornam o uso da máquina mais prazeroso, mais gostoso. É bom a gente ver a máquina fazer o que a gente quer. É bom a gente ter controle sobre as ações do computador. É bom a gente saber que o computador está atualizado, está protegido. Ele está com a melhor tecnologia disponível. E tenham em mente que o meu computador, esse notebook no qual eu estou demonstrando para vocês, é um modelo bastante antigo. Não é um computador recente. Ele não é um computador potente ou que tenha boa memória ou que seja com boa placa de vídeo, por exemplo. É um computador bastante modesto. Eu uso esse computador há vários anos e até hoje ele tem me atendido bem, porque quando eu usava o Windows 7 no tema clássico não era tão pesado. Depois eu passei para o Word, né? Depois eu passei para o Linux, né? Então fui testando os ambientes mais pesados, os mais leves, tanto que o GNOME é um ambiente muito bom, mas ele ficou um pouquinho lento no meu computador, um pouquinho pesado. Então eu fui lá e instalei o Mate, que ele já é mais modesto, que ele já ocupa menos recursos gráficos, ocupa menos recursos da placa. Então, por essas e outras vantagens, eu vejo que o Linux é uma opção viável para pessoa com deficiência hoje. Ele é viável, ao menos para nós, cegos, né? Bastando para isso que a gente desenvolva uma curva de aprendizado, né? Porque sempre nós vamos ter alguma dificuldade, sempre nós vamos pensar, mas no Windows eu fazia assim, agora como é que faz? Eu não sei. Mas com o tempo, a gente vê que vale a pena aprender. A gente vê que vale a pena saber fazer as coisas nos dois sistemas. Se depois de aprender a usar o Linux, você resolve que não, que é melhor usar o Windows, beleza, pode usar o Windows sem qualquer problema. Mas é importante saber, é importante conhecer as ferramentas que nós temos. O Orca, ele é um leitor de tela extremamente sofisticado, muito bom mesmo. Ele é equivalente ao NVDA, mas não é tão conhecido. O pessoal quase não usa. Então é um potencial que se perde. A equipe de desenvolvimento do Orca está trabalhando continuamente para melhorá-lo. E cabe a nós utilizar essa ferramenta sempre que ela se faça necessária, né? Minha intenção com esse áudio não foi abordar todos os aspectos do Linux, todos os aspectos do Ubuntu, todos os aspectos dos ambientes gráficos, como o Mate.
De forma nenhuma. Até porque para abordar isso aí nós teríamos que fazer um áudio muito, muito longo. Possivelmente uma série de áudios. Mas minha intenção aqui foi falar com você que sempre teve vontade de aprender a usar Linux. Sempre teve aquela curiosidade, mas está impedido por aquele medo, por aquela ideia, por aquele receio de que é muito difícil, que Linux é para cegos experientes, que o Linux é difícil, que o Linux é complicado, que precisa usar a linha de comando, ou nada disso. A gente usa a linha de comando sim, quando a gente quer. Mas se não quisermos usar a linha, não precisamos fazer isso. Vocês vejam que eu estava mostrando ali as pastas, o Caja, que é o utilitário de pastas, o Pluma, que é o utilitário para escrever TXT, o LibreOffice Calc, o LibreOffice Writer, e para nada disso nós precisamos da linha de comando. No Firefox também, o Firefox, que é o nosso navegador, não tem nada de linha de comando, não tem nada de função difícil, é tudo surpreendentemente parecido com o que temos no Windows. É muito parecido mesmo. Inclusive os atalhos, Tab, Shift Tab, né? Setas. Claro, os comandos do leitor de tela vão variar bastante. Mas depois de certo tempo de prática, se torna muito intuitivo, muito funcional mesmo. Enfim, essa foi minha colaboração hoje, né? Espero que esse áudio possa ser de utilidade para alguém, possa despertar a curiosidade de alguém, possa encorajar você que sempre pensou em usar Linux e não sabia como fazer. Sempre pensou em usar Linux e tinha aquele medo, tinha aquele receio, tinha aquela sensação de não conseguir. Agora você vê que você consegue. Você pode utilizar o sistema, você pode fazer uso pleno da máquina, com acessibilidade, com praticidade, de um jeito que você sabe mexer e sem a necessidade de utilizar aqueles comandos tão complexos que assustam tanta gente. Grande abraço a vocês e até mais.